a fala pro Paulo e para a Leda. Antes eu só queria pontuar só duas coisas, já que o Caio também perguntou, mas antes pensar um pouco, digamos, essa formulação ortodoxa do Vitor, de que uma crise seria oportunidade para a luta dos trabalhadores. Eu acho que assim, a gente acho que acha mesmo uma aposta nisso no texto, mas a grande questão que a gente tem que colocar, eu acho que são as formulações dele sobre os limites e sobre o fim do ciclo do estado de bem-estar social. E a partir daí, a ideia de respeitabilidade da classe trabalhadora é nessa crise. Esse crescimento econômico que o capitalismo oferece hoje não é mais possível essa respeitabilidade que os franceses tinham em 68. Se a gente vê o crescimento da China, ninguém quer ser um trabalhador chinês, ninguém quer ser um Mingong hoje. O Chico de Oliveira uma vez falou assim que a China é igual quando a criancinha brinca de ser animal, né? Tipo, a China é a girafa, ninguém queria ser a girafa. A China é a espécie de girafa que ninguém quer ser. Ela é grande demais, tal, mas... Então é um pouco isso, assim, o Vitor está pontuando nessa crise a necessidade de pensar em luta, de pensar na classe, digamos, talvez na oportunidade de luta, mas pensando também digamos que o crescimento capitalista não tende a oferecer mais nada, vai oferecer políticas sociais aqui no Brasil, o tipo de exploração na China, na Coreia e por aí vai. Então acho que é um pouco por aí que eu acho que tem que interpretar essa aposta do Vitor, essa profissão de fé, talvez, já que estamos falando de religião. E sobre essa questão da periferia, assim, eu não teria capacidade de falar muito, mas como o Danilo começou perguntando, fazendo uma comparação da jihad dos islâmicos com a periferia, uma coisa interessante, usando os argumentos aqui do livro. No livro, o Vitor, quando fala dos islâmicos, ele fala que existe um racha no mundo, em que eles numa pergunta, ele responde assim, não é só a direita que está fazendo, digamos, apoiando essas ações anti-islâmicas, é a esquerda também. Ele fala de algumas leis que foram aprovadas na França. Então, quando a gente compara com a periferia, também é perguntar, é só a direita que está fazendo que está matando o pobre, que está fazendo políticas de contenção da periferia? Eu acho que é por aí, assim, para fazer essa comparação, né? Muito bem. Acho que concluir, não, vou falar antes de você, porque agora você vai falar como secretária. Foi a sua primeira audiência pública. Eu não sou secretária, nem perfeita. Então eu respondo rapidinho e te passo a palavra. Bom, eu não vou voltar a jihad. Aliás, foi o Vitor que levantou a bola. Você lembrou e ele disse que a jihad não é anticapitalista, é apenas o símbolo do fracasso do socialismo. Seria bom aí para o ex poder lembrar o que aconteceu no Irã. A primeira providência dos ayatollahs foi liquidar com a esquerda, matar comunista, ela arrebentou. Aí tomaram conta. Era uma revolução popular. As pessoas esquecem, dizem, fundamentalismo. Não foi uma revolução popular, proletária. E a primeira providência foi exterminar a esquerda. Pronto. Mas, então eu vou fazer rapidinho, vou apenas responder a primeira pergunta do sem jihad, sem a islamofobia das periferias de São Paulo, embora nós estamos vivendo uma primavera árabe, né? Kassab, Haddad, Khalid, paradoxo. Não, achei inevitável. Olha para você com essa bem encalacrada que você está, as piadas se multiplicam. São piadas nervosas, porque você vai padecer e tal, vai ter que ouvir nos próximos 4 anos. A observação do Danilo com a observação final da Olívia. Olívia, nacionalismo de esquerda. Você está amamentando, não vou falar o que eu penso. Eu sei, eu entendi, eu sei que você entende. Também, em certo momento, a ideia de nação e nacionalismo é fundamental. E nacionalismo, em certo sentido, eu entendo, eu acho que a única maneira plausível é solidariedade. A ideia de sociedade nacional, ela exprime a solidariedade com a população sedentária, que são os pobres ou a classe trabalhadora, que não pode sair do lugar.
ou que migram no interior de um determinado território. Então, falar em sociedade nacional significa se referir a isso. Ponto. Então, como você falou, eu citei, claro que eu falei de propósito e penso que diz, não, o Estado voltou, o Brasil de fato, faça meu favor, isso é o fim da picada. Mas, então, respondendo ao Danilo, em parte a sua inquietação, que eu sei, conheço, sei qual é o fundo dela, vou apenas resumir o resultado de um debate que demorou 18 horas, foi gravado, depois a gente vai editar um vídeo, alguns meses atrás, entre jovens significa entre 30 e 40 anos, militantes ou ex-militantes de vários movimentos sociais no Brasil inteiro, que ocorreu em maio. Uma das observações feitas, não sou eu, não é teoria minha, mas eu encampo, eu compro esse pacote, eu acho que isso surgiu lá. Eu não vi em nenhum lugar ainda isso sendo refletido. Portanto, aquela minha esperança de que renasça lá de baixo um tipo de pensamento como nós encontramos expressão superior, mais elaborada na vida, não é inteiramente vã. Estamos discutindo, entre outras coisas, repressão. Eu não sou da hipótese repressiva. Eu acho que o negócio que está acontecendo em São Paulo, e não só em São Paulo, no Brasil, é uma inclusão de uma dimensão militar na gestão social. Não se trata de repressão. Quando se coloca 31 subprefeitos, coronéis da reserva da PM com subprefeito em São Paulo, não significa que você está mandando os caras bater. Bater não resolve nada. Não, essa política é suicida, ela não vai continuar. Nem o encarceramento, nem o extermínio. Depois é um espasmo, vai parar. Mas não vai parar a causa que dá substância a esse espasmo, que é incluir a dimensão militar nas intervenções das políticas públicas. Então, um coronel da PM que é subprefeito significa que nós entendemos a gestão de uma subprefeitura como alguma coisa semelhante à gestão de um corpo técnico que é uma polícia militar. Esse é o problema, não é o que a polícia militar bate, é um automatismo, está lá no DNA deles, é isso. O problema é que eles estão incorporados na política de segurança, é política de desenvolvimento nacional. Quando começa isso, bom, aí as coisas a gente começa a ficar de cabelo em pé. A observação desses jovens, dessas moças, desses rapazes, nesse encontro, no militantes do Brasil inteiro, estavam começando a dizer o seguinte: o que nós estamos vivendo? E eles sabem que o lombo deles, e muita gente estava lá, apanhou bastante da polícia. Sabe o que é isso? Foram despejos, ocupações e por aí afora. O que está acontecendo no Brasil? Existe o Brasil atualmente há um grande consenso, e esse consenso chama-se, as palavras variam, mas enfim, há um compromisso social que, de maneira mais acadêmica, pode chamar ou político, desenvolvimento, neodesenvolvimentismo, assim por diante, há um consenso. Às vezes fala lulismo, às vezes outra fala outra coisa, mas pouco importa. Existe um consenso no ar, existe que há um acordo social, um pacto social, e esse pacto social em favor do crescimento, do emprego, da assistência social, do trabalho, e o diabo a quatro. Isso é alguma coisa que foi acordada, é um pacto tácito, ele é conservador, porque é feito dentro da ordem, e não sou eu que estou dizendo isso, é o André Singer que faz a teoria desse realinhamento. Dentro da ordem, redução da desigualdade dentro da ordem é isso. Não significa, portanto, nenhum tipo de fora da ordem será tolerado. Então, há uma franja da população brasileira, sabe-se lá por quê, que deliberadamente se coloca fora desse acordo, fora desse pacto de crescimento nacional ou de desenvolvimento. E, portanto, ele deliberadamente, voluntariamente se expõe a ser tirado do caminho. Às vezes delicadamente, com assistência social, às vezes brutalmente, com limpa-trilhos. É o que está ocorrendo. As remoções forçadas que se multiplicam é o seguinte, o que é? São entulhos que estão estorvando a marcha do progresso, no qual todos estão de acordo no Brasil, esquerda e direita, por isso que você pode passar de um lado para o outro indefinidamente. Bom, então você tira do caminho. Você tira do caminho um quilombola, você tira também um que está um encurtiçado, você tira do caminho um que está numa ocupação urbana, você tira do caminho um que está numa ocupação rural, você tira do caminho que é um nóia, você tira um ex-presidiário, e por aí e você vai tirando, você vai limpando. Você vai limpando porque são estorvos a essa decolagem que não pode ser puxada para trás. Então,
porque é da mesma ordem que você organizar uma Força-Tarefa Nacional de Segurança para monitorar os mega empreendimentos, vai de hidrelétricas, a Carajás, assim por diante, porque ela pode ser ameaçada no seu cérebro computadorizado por terroristas. Aí aparece a parada terrorista, quem é o terrorista? É o sabotador econômico, é aquele que estorva, que polui o meio urbano, ou é aquele que ameaça o progresso, o funcionamento de Giral, Belo Monte, Carajás, Diaba 4. Então, quando isso se fecha, numa unanimidade desenvolvimentista, que é a da China, você pega os operários da construção civil, aquelas coisas brutais na China, os caras estão empilhados, 80 no cubículo, dizendo, nós nos orgulhamos porque estamos contribuindo para o renascimento do nosso país depois de um século de humilhação pelo Ocidente, e assim por diante. Fechou. O fascismo na Itália começou assim, quando a classe operária propôs um pacto aos governantes para tirar a Itália da condição de nação pária ou proletária, então que apareceu nos anos 20 na Itália. De modo que, se há alguma coisa nova no capitalismo periférico pujante brasileiro, que é, não por acaso, neo-extrativista, onde tem mega mineria, onde tem extrativismo, tem violência e tem repressão, já foi assim, a construção de Brasília foi um catástrofe, é um cemitério. Quando a máquina arranca, ou finge que vai arrancar, mesmo que ela tenha fôlego curto, ela passa por cima mesmo, e o desenvolvimento passa a ser uma unanimidade, todo mundo está no pacto. A famosa classe C, que não é classe média, trabalhador pobre é a favor, que é o que aconteceu em Pinheirinho. Porque em Pinheirinho nem sabe. Na USP também. Aí a coisa inverte, a resposta ao nosso amigo lá. Onde se ocupa, tudo isso que eu estou dizendo foi discutido lá nesses 3 dias. Quando se ocupa a reitoria, para alguém da São Remo ou de qualquer outra periferia, são os playboys. Portanto, a PM, veja só, a periferia não é progressista, não é socialismo, por favor. Está autorizada a descer o cacete, porque são playboys e são estudantes privilegiados da USP. Não ao contrário de nós, que estamos aqui tendo que pagar universidade particular, faculdade particular, assim por diante, somos trabalhadores pobres. Isto é, por isso que a USP, o movimento estudantil não consegue falar com o pessoal do setor privado, porque acha que aquilo é movimento estudantil. Não tem movimento estudantil, aquilo lá é trabalhador que está lá no sistema privado. Então tenta exportar para cá, não funciona, não dá liga. Então, é isso que a USP está ao léu por causa disso. E fica o quê? 0,1% de 100 mil da comunidade uspiana que ocupam 2 em 2 anos, todo ano, uma reitoria da vida e assim por diante. E o povo trabalhador manda descer o cacete mesmo. E está de acordo que tenha a reintegração de posse com violência exemplar, que o Pinheirinho seja arrasado, porque os caras se colocaram fora do nosso pacto. Ora, bolas. Não tem programa de moradia, não tem Minha Casa Minha Vida, por que não? Se inscreva no cadastro, ponto, acabou, desocupa o terreno, acabou. É isso que está acontecendo. Senhor Rei. Bom, gente, tem um monte de coisa aqui, vamos ver. Algumas questões não foram propriamente questões, foram colocações, então não vou responder, porque acho que não teve perguntas, efetivamente. Algumas colocações foram feitas no sentido de, enfim, a prefeitura acabou entrando na história, que não era para entrar, foi por uma mera coincidência, né? Então agradeço os votos e boa sorte do Arbex, apesar da ironia, né? Mas, enfim, eu acho que realmente a questão, para responder às várias perguntas que apareceram aí, né? A questão metropolitana é seguramente uma das questões mais complexas que a gente tem, porque São Paulo não é uma cidade, tá certo? São Paulo é um continente, um país, enfim, você tem aqui todos os problemas. A gente em economia usa muito um conceito que eu digo economia de escala, né? Mas é sempre no sentido positivo, né? Você tem ganho, né? Quando você faz as coisas em grande escala, você tem ganhos, né? Mas você também tem economia de escala negativa, ao contrário. E São Paulo já passou, né, do ponto em que seria positivo para o negativo há muito tempo. Então você tem realmente, é um desafião de tentar
enfim, melhorar isso e o que perguntar do ponto de vista da esquerda o que seria melhorar, né? Então é claro que melhorar é tirar, enfim, quer dizer, esses dois Brasis que existem, né? Você tem o Brasil letrado, civilizado, que tem CPF, etc, 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 que vota, que, né? Tem escola, tem tudo, tem a cultura, tem lazer, tem transporte, tem tudo mais. E você tem um outro Brasil que é o Brasil. Você tem um muro aí. Aliás, a imprensa está saindo muito dessa história de muro, né? O artigo do André Singer no sábado falava do muro. Outro, muito, enfim, canhestro do Marcos Nobre, também falava não, era de pedra. O do Marcos Nobre falava de pedra. Mas tinha um muro também na pedra. Bom, enfim, está todo mundo falando de muro. O fato é que um governo como esse que entra vai tentar, pelo menos acho que está na intenção, de quebrar um pouco esse muro, é isso, de fazer com que isso passa muito por intervenção urbana, para que os espaços sejam mais democráticos, não haja tanta separação, enfim, tem uma série de coisas. Eu não vou falar mais sobre isso porque não é o caso, enfim, foi só uma coincidência hoje e eu estar aqui, né, um convite que já tinha me sido feito e a Lúcia me confirmou se eu viria, falei, claro que vou, com o maior prazer, etc. Então, não vou mais falar disso. Mas, Lúcia, a questão do que você falou que o Partido dos Trabalhadores não é mais dos trabalhadores, mas é dos pobres, né? Não se fala mais de trabalho e tal. Mas aí eu acho que a gente bate numa questão do que seria o socialismo, né? Por acaso eu estava relendo Adorno, aliás, meu marido estava lendo e me chamou a atenção, que alguém perguntou para o Adorno, enfim, o que era socialismo, e ligando com trabalho e tal, que ele disse, não, socialismo é boiar como um animal, meio bestaço, socialismo é poder não fazer nada. Então, assim, a coisa do trabalho, o Kurtz também fala isso, né? De que o socialismo transforma o trabalho numa religião e tal. Então, eu acho que tem um pouco de ruído aí nessa discussão, né? Isso não estou falando isso para justificar a mudança do PT, longe de mim, eu escrevi um livro contra, né? Enfim, o pragmatismo e tudo mais. Mas eu acho que tem coisa para pensar aí, né? Essa coisa, senão de repente você mitifica o trabalho e o trabalho passa a redimir tudo, né? Passa a redimir tudo. Bom, alguém fez uma pergunta aqui também sobre... os assuntos foram tantos que a resposta fica meio Frankenstein. Eu não tenho a capacidade do Paulo de engatar uma marcha e falar, né, do mesmo tema e emendando as coisas que ele faz muito bem. Alguém perguntou sobre se não tem risco de incêndio na papelada, acho que foi ele, né? Na papelada, nessa lógica da Bolsa, não tem risco de incêndio? Claro que tem, né? Tanto é que de vez em quando pega fogo, né? Pega fogo, queima uma parte da riqueza, só que pelas razões que eu falei na minha intervenção inicial e que o Vitor explora muito bem aqui, você não resolve, entre aspas, essa crise. Por isso que ele chama de a grande crise rastejante. A crise vai se arrastando e o descompasso também vai aumentando entre riqueza financeira e riqueza real e vai tornando as coisas mais difíceis de fato. Agora, eu concordo plenamente com o Paulo nesse ponto, que o momento de crise não é o momento em que você possa ter a brecha, né, para uma, enfim, não é a nossa vez, né? É ao contrário, porque o muro cai na cabeça, como a crise cai na cabeça, as pessoas perdem emprego, enfim, então é muito complicado. Tem uma outra coisa aqui que eu queria falar. Tá. Bom, a questão do nacionalismo, acho que o Paulo já falou, se é possível um nacionalismo de esquerda e tal. Acho que aí tem complexidade para muitas palestras, muitas discussões. O Paulo tocou em alguns pontos.
A questão é que precisa também hoje pensar o que é nação dentro desse contexto do novo capitalismo. Inclusive, o que é periferia, o que é centro. Quer dizer, numa discussão lá no grupo do Paulo e também num seminário de ontem, apareceu esse problema, né? A gente pode continuar a falar que o Brasil é um país periférico? Em que sentido que é? Porque se existe centro e periferia, então existiria uma brecha para um nacionalismo de esquerda, porque na medida em que você fortaleceria a nação e se livraria do domínio imperialista ou coisa desse tipo. Mas será que a gente pode colocar o discurso nesses termos ainda hoje? O que isso significa, etc. Então, enfim, toda a teoria da dependência tem que ser repensada, tem toda essa discussão. Então, agora, claro, né, um partido que se supõe ser de esquerda, ele tem que apostar um pouco que na medida em que a tal revolução saiu do horizonte, pelo menos nos modos em que a gente já viu acontecer até agora, historicamente, a saída acaba sendo realmente o tal do nacionalismo de esquerda. Então, acho que eu daria para responder desta forma. Tem uma outra coisa que eu queria responder que eu não estou achando aqui, peraí, deixa eu me lembrar. Não estou achando. Bom, acho que era alguma coisa sobre bolsa ainda. Olha como ficou o Frankenstein total. Era alguma coisa sobre bolsa. Qual que é a lógica da bolsa, né? Acho que era com relação à questão do incêndio mesmo, né? A bolsa é uma bolha, né, de ativo que vai crescendo, os preços das ações vão subindo e alguém vai mostrando, vai dizendo, olha, cara, você está maluco, porque esse preço dessa ação aqui é 400 vezes o que deveria ser, porque faz lá umas contas de patrimônio, então de rendimentos futuros esperados, que você traz ao valor presente, etc. E você diz isso. Só que para o cara que está no jogo, né, aquilo é racional. Se ele entrar agora, ele mesmo sabendo que aquela ação está valendo coisa, ou seja, é uma bolha que está valendo 400 vezes o que vale, né? Se essa aposta ainda continuar nesse sentido e chegar a valer 450, ele entra e sai e ganha. Então você fala, mas é irracional, os caras ficam agindo, não é irracional, né? Dentro da lógica da acumulação monetária e financeira, não é irracional, o cara tem que acertar o ponto aonde ele vai entrar, né? Então o capitalismo vive um pouco disso, né? Quer dizer, hoje vive disso, de bolhas de riqueza financeira que vão de quando em quando queimando e daí provocando essa coisa toda e a crise não se resolve, a crise vai rastejando aí como bem disse o Vitor. Deixa eu ver aqui mais. Bom, gente, acho que é isso, eu peço desculpas aí, mas foram muitas coisas e as discussões ficaram atravessadas, então acabei respondendo de forma atravessada também. Obrigada. Então, a gente dá fim a esse debate, ou pelo menos momentaneamente, e agradece a presença de todos. E informa mais uma vez que está sendo vendido o livro ali na banquinha. Está passando uma lista de e-mails também, que é importante, acho que para a gente do site, para a gente possa comunicar vocês de novas postagens, esse tipo de coisa. Acho que para quem quiser, quem acha interessante. Obrigado.